Deputada Júlia Luci, como é que a senhora chegou aqui na Câmara? Eleita. Essa é boa. Essa é boa. E é interessante falar sobre isso, porque às vezes eu vejo as pessoas falando, os políticos são corruptos, os políticos são muito ruins de serviço, como se alguém nascesse político, né? Como se os políticos não dependessem do voto popular para se tornarem políticos, né? Então, assim, eu sou uma cidadã, eu sou uma mulher brasileira, eu sou uma mulher mineira e disputei a eleição em 2018, a primeira eleição que eu disputei na minha vida, eu fui eleita. Então, eu cheguei aqui e é interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu não peguei a caminhada do meu pai, a caminhada do meu marido, eu construí mesmo uma campanha de uma forma independente e deu certo. E fui eleita. Então eu cheguei aqui com muita batalha mesmo, numa campanha, uma das mais baratas da história do Distrito Federal. Uma campanha organizada com base em trabalho voluntário, utilizando muita rede social, mas um trabalho de rua muito intenso também. Então eu cheguei por meio de muito esforço e continuo no mandato trabalhando de uma forma muito esforçada, muito árdua, porque nós temos diversas demandas, diversos problemas e precisa ter muita energia para tocar um mandato. Muita gente tenta e não consegue. O mandato político é diferente de um vestibular, é diferente de um concurso. Ele depende de muito recurso. A senhora nos diz aqui que fez uma campanha barata e foi eleita. Agora, depois de eleita, a Câmara é o que a senhora pensava que fosse? É mais ou menos. Eu sou cientista política, né? Então, assim, eu estudei bastante a teoria, né? Desde que eu me lembro, das minhas primeiras memórias da infância, eu me lembro discutindo política com os meus tios. Eu me lembro criancinha, 5, 4 anos, e assistindo a televisão e discutindo ali com os adultos. Então, não é uma surpresa total e absoluta, né, o jogo aqui dentro. Mas uma vez que você entra, que você começa a entender certas coisas, é como se caíssem alguns véus dos seus olhos, né? E por falar nisso, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto. Eu escrevi um livro sobre a minha campanha, que é um livro que eu lancei no país no ano passado, viajei várias cidades no Brasil, chamado Manual do Candidato de Primeira Viagem do Anonimato ao Mandato. Então nesse livro eu relato a estratégia da minha campanha, eu mostro os meus erros, eu mostro os meus acertos, porque assim, eu trabalhei muito, mas não basta trabalhar muito, você tem que ter as ferramentas corretas, você tem que ter estratégia. Então no livro eu mostro aquilo que eu fiz. Então eu acredito que é possível ser eleito sem muitos recursos, eu vivi isso, né, na prática. Então a minha intenção é disseminar essa cultura de campanha barata, essa ideia de trazer pessoas de fora da política para dentro. E aí a gente escreveu esse livro, foi um sucesso de vendas, eu vou lançar em Brasília agora, ainda nem lancei em Brasília. Queremos participar, claro. Convide a gente para lá fazer Com certeza. Uma cobertura. Vamos lançar a segunda edição, porque a primeira já está esgotada, né? Eu continuo vendendo na Amazon, mas a versão impressa já acabou. Mas a gente vai lançar agora em Brasília esse livro. E aí agora, vivendo o mandato, eu estou escrevendo um outro livro que vai se chamar A Princesa. A Princesa. A Princesa. Bem, a que remete esse título, porque ele é muito sugestivo, né? Essa é a intenção, né? O famoso livro de Maquiavel, né? O Príncipe Maquiavel, que é o maior cientista de todos os tempos. É óbvio que eu não tenho nenhuma arrogância de pensar que eu chego 1% perto da genialidade dele, mas estou escrevendo exatamente para fazer esse trocadilho porque sou mulher. Então, ser uma mulher e estar dentro da política é ainda mais complexo. Deputada, o primeiro mandato, dizem que a senhora, como cientista política, vai poder nos responder essa pergunta com mais propriedade. Dizem que o primeiro mandato é mais fácil do que o segundo. É o que dizem. E o que a senhora está fazendo para que tenha o segundo mandato? Quais são os principais projetos? Olha, eu trabalho intensamente. Eu acho que a minha maior marca é trabalho. Maior marca. As pessoas que me seguem nas redes sociais, elas me veem trabalhando literalmente todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não tenha uma reunião, uma entrega para a sociedade, né? Então, assim, eu sou muito pragmática também, eu não gosto de enrolação.
Eu trato as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Então, eu gosto de ser tratada com a verdade, então eu trato todo mundo com a verdade. Todo mundo que vem aqui no meu gabinete escuta a verdade, por mais que não seja o que a pessoa quer escutar. E o que me surpreende de ver é que as pessoas gostam disso. Então tem muita gente que vem aqui e fala assim, olha, eu já sei que você não concorda com a proposta que eu vim trazer, mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber o que você pode me ajudar, né? Então muitas vezes as pessoas chegam aqui muito pé atrás, porque sabem que eu não concordo com a proposta, mas saem daqui pedindo para tirar foto comigo, assim, relatando que nunca viveram uma reunião tão produtiva, tão sincera, tão honesta. Então eu acho que a grande marca do nosso mandato é o trabalho, é a transparência e é coragem, né? Eu agora, durante esse momento de pandemia, eu fui a única parlamentar da Câmara Legislativa que se colocou contra o segundo lockdown. Então, na manifestação ali na casa do governador, eu estive lá, junto às pessoas, realmente dando a minha cara a tapa, com uma exposição muito grande, de fato, mas sinalizando para o povo a minha opinião e a minha perspectiva que eu entendia desse momento, que eu entendia que a medida não ia adiantar em nada e, de fato, hoje nós temos os números aí para comprovar que não adiantou nada, né? A gente só teve um processo de enfraquecimento da economia. Então, eu acho que eu também acredito que seja o primeiro mandato liberal da Câmara Legislativa. Então, eu estou aqui para defender, sim, o livre mercado. Eu estou aqui para defender a liberdade de empreender no Distrito Federal. Nós temos diversas amarras burocráticas, nós temos leis demais, nós temos impostos demais, nós temos dificuldades demais. Então o ambiente para negócio aqui em Brasília é extremamente hostil. E isso é muito perigoso porque o modelo de sustentação do nosso Estado baseado em serviço público, ele é insustentável. Não tem como mais. A gente não tem dinheiro mais, não tem como fazer tanto concurso mais, né? Então nós precisamos ter um ambiente aberto para que as pessoas sejam empreendedoras. Acredito que a minha marca maior seja essa mesmo, a coragem de votar contra. Muitas vezes eu voto sozinha, então eu não voto projeto inconstitucional, eu não voto projeto sem lastro orçamentário, eu não voto projeto que interfere na iniciativa privada. Então muitas vezes eu voto sozinha. Tem gente que fica até chateado comigo, mas eu acho que as bandeiras elas precisam estar claras. E está na hora da gente entender que o empreendedor, o empresário, o pequeno, o médio, o grande, eles não são bandidos, eles são heróis nesse país. Então eu comecei um discurso diferente aqui na Câmara Legislativa e posso dizer muito tranquilamente que agora já há outros colegas embarcando nisso. Você está assistindo a entrevista para o nosso documentário com a deputada Júlia Lucy. Partido Novo, né? Isso. Partido Novo, ideias novas, uma jovem senhora... E práticas novas. E práticas novas. Olha, eu acho assim, você que está assistindo essa entrevista está vendo aqui a profundidade que vai ser, né? É claro que aqui é uma síntese da história da deputada Júlia Lucy, mas eu acho que você já está aprendendo, assim como eu estou aprendendo aqui, você também, que está assistindo aí, também está aprendendo um pouco sobre a política. Conte mais, fale mais, eu estou gostando dessa entrevista. E aí, no livro A Princesa, né, eu escrevi o manual do candidato de primeira viagem. Agora estou escrevendo um manual de sobrevivência do parlamentar de primeira viagem. Quer dizer que aqui então, o fato de caminhar sozinha, pelo menos no princípio, isso aí te isolou um pouco dos seus pares? Olha, eu tenho uma perspectiva de trabalho bastante diferente. Eu acho que quem assiste às sessões da Câmara percebe isso. Não significa que eu esteja isolada, tanto é que eu faço parte de um bloco parlamentar. É presidente de comissões? Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, mas do ponto de vista ideológico, realmente é uma posição bem diferente a que eu defendo aqui. Mas eu acho interessante, porque eu percebo a abertura que os colegas também dão, né? Como eu disse, no início do mandato eu falava muito sobre isso, eu lutava contra projetos intervencionistas, eu lutava contra mais imposições do Estado. Hoje a voz já reverbera mais, fica mais fácil convencer os colegas a retirarem projetos de pauta, né? A votarem comigo, fica bem mais fácil. Porque eu faço questão de toda sessão plenária, eu sempre faço discurso. E sempre quando eu voto não, eu gosto de justificar o porquê de eu estar votando não. Então eu entendo que é um processo pedagógico também, né? No início muita gente falava, a Júlia é do contra, a Júlia é chata. Hoje não, as pessoas elas já entendem, não, é a posição que ela defende. É a posição que ela defende, é a posição do partido,
É a posição de uma linha de pensamento que é ainda muito nova no Brasil. Que é exatamente isso, é acreditar mais no indivíduo, na força do indivíduo e esperar menos do Estado. Deputada, há 5 anos atrás, a senhora sonhava em ser deputada distrital? Já tinha esse sonho? Não, de forma nenhuma. Há 5 anos atrás... O que te levou, então, a galgar esse espaço? Eu tenho uma filha de 17 anos e eu me tornei mãe com 17 anos. E aí a Luísa, o nome dela é Luísa... Então revelou a idade. Revelei. É novíssima. E a Luísa, no início de 2018, ela falou assim, mamãe, eu quero que você se prepare, mas já saiba que eu não vou morar no Brasil. E aí eu fiquei espantada, né? Eu falei assim, mas por que, minha filha, que você não vai morar no Brasil? Ela falou assim, mamãe, eu não quero esse país, eu não tenho expectativa. Eu não gosto daqui, eu tenho vergonha. Assim como milhares de jovens. Né? E aí nesse dia, e eu não sei porquê, eu não sei explicar o motivo, mas desde que eu sou pequena, eu sou muito patriota. Eu não sei porquê. Acendeu a chama. Não foi algo que meu pai nem minha mãe me ensinaram. Não foi, sabe? Mas eu tenho um amor muito grande pelo meu país, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com o Brasil, desde que eu sou pequena. Então, naquele momento houve esse confronto, assim, nossa, minha filha desistiu do Brasil, sendo que a terra dela é a minha terra, é onde a gente nasceu, é onde está a família, é onde está a cultura, é onde está os atos, é onde está tudo, a nossa referência como ser humano. E aí eu percebi que não dava mais para simplesmente cuidar do meu trabalho. Eu acho que a gente aprende que se você trabalhar direitinho já tá bom. E aí eu caí na real que não. A gente não pode cuidar da nossa vida privada só. A gente precisa pensar na vida coletiva. E aí naquele momento já me trouxe uma questão muito forte, um peso na consciência pela minha inércia como cidadã. E aí as coisas vão encaminhando, eu sou uma pessoa que tem muita fé e nada é por acaso, então rapidinho eu recebi o convite para conhecer o Partido Novo, comecei a frequentar as reuniões, me apaixonei pela proposta, houve um casamento absoluto com a proposta do partido, com o que eu acredito. E aí, frequentando as reuniões do partido, veio o convite para ser candidata. E quando eu recebi o convite, a minha resposta imediata foi não vou ser candidata, não tem estrutura, é muito difícil. Mas eu fiquei extremamente incomodada. Eu passei mais de um mês sem conseguir dormir direito, um incômodo, uma cobrança, uma coisa assim, e eu percebi que eu tinha que ser candidata. Que a minha forma de contribuir com o meu país em 2018 era ser candidata. Né? E eu falo muito sobre essa experiência no meu livro também, porque eu sei que esse incômodo tá no coração de muitas pessoas. Só que quando a gente racionaliza em torno do tema, a gente pensa... Nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu não tenho apoio, eu não vou conseguir. Né? E aí eu resolvi passar por cima disso e decidi ser candidata e decidi ser a melhor candidata. E foi, né? E fui. Eleita, né? E fui. Do meu partido eu fui a melhor. Tive o apoio de todos os outros candidatos, nós fizemos os votos necessários, né, para a cadeira, mas eu fui a mais votada, com uma diferença muito boa, inclusive do segundo colocado. E tô aqui vivendo da mesma forma que eu vivi na minha campanha, assim, uma entrega enorme para tudo. Eu me sinto muito honrada de ser uma representante do povo. Bom, você está vendo aí que é uma história diferente, né? Você que tem nos acompanhado nas redes sociais, nesse documentário que a gente está fazendo, está vendo que é uma história diferente, né? Geralmente as histórias têm a gente já sabe mais ou menos o final dela, ou pelo menos o início. Deputada, e durante esse caminhar aqui na casa, a senhora já conseguiu apresentar leis, já conseguiu apresentar projetos? Qual que é o seu viés para melhorar esse nosso país? Já consegui muitas vezes. E esse é um grande ponto, porque algumas pessoas falam assim, mas com esse seu jeito você vai se isolar, você não vai conseguir fazer nada, e é bem o contrário. Né? Bem o contrário. Eu percebi que ter uma posição político-ideológica clara, na realidade, trouxe força para o mandato. Então o nosso mandato hoje, ele reverbera muito fortemente. Então o discurso que eu faço na Câmara, ele rapidinho ecoa no governo e o governo reage aos nossos discursos. Exatamente porque a gente criou essa credibilidade, pela coragem de defender essas bandeiras, né, que eu defendo. Então eu já aprovei, por exemplo, uma lei que concede licença automática para o estabelecimento comercial de pequeno ou médio risco
que tenha tentado, junto aos órgãos do governo, uma licença para começar a funcionar, mas o governo não tenha dado no prazo estabelecido em lei. Se o órgão público não der o prazo, a licença é dada automaticamente. Então, assim, é uma super segurança, é uma super defesa para quem está empreendendo, né, para poder gerar emprego, para poder movimentar a economia, porque a gente sabe que a lentidão do Estado em dar essas licenças sempre foi motivo para um desperdício de dinheiro e também uma abertura para uma cobrança de propina, né? Então, na prática, a gente retirou o poder do propineiro. Como é criar dificuldade para vender facilidade, né? Exato. A gente vive isso. Eu estou na presidência da Associação Comercial do Micro e Pequena Empresa lá do Sudoeste. E a gente vê o tanto que o empresário sofre, né, com um grande sócio majoritário que é o governo. Que é o governo que não faz nada para ajudar, né? E pelo contrário, quando deveria ser muito ativo, a gente poderia, por exemplo, a gente deveria ter uma vigilância sanitária com muito mais servidores para poder ajudar nas licenças, e nós temos um quadro reduzidíssimo. Então eu gosto sempre de trazer essa discussão, porque quando eu defendo a redução do tamanho do Estado, é muito comum as pessoas falarem assim, mas então você não está pensando no pobre, você não pensa nas políticas sociais, e é exatamente o contrário. Reduzir o tamanho do Estado por si só já significa reduzir corrupção e já significa reduzir ineficiência, por si só. Porque está na hora da gente entender que o Estado não tem que fazer tudo, ele tem que escolher as áreas prioritárias e agir naquelas áreas prioritárias. Porque quem quer andar em todos os lugares não anda bem em lugar nenhum. O Estado é muito caro, né? E falo isso como servidora pública. Eu sou servidora pública desde o ano de 2004. Eu conheço a máquina pública muito bem. Sou servidora de carreira. Já passei por 3 órgãos. Os 3 órgãos eu entrei por concurso. Então, eu falo com propriedade. Eu falo como alguém que sabe que hoje o serviço público poderia entregar muito mais, caso ele tivesse uma inteligência. A mesma lógica que as empresas colocam de dar resultado com recursos limitados, é essa lógica que a gente deveria ter dentro da administração pública. Mais tecnologia, mais cobrança, mais reconhecimento do servidor competente. Porque hoje a administração pública, ela nivela os servidores competentes e os incompetentes. Se você trabalha muito, se você trabalha direito, você ganha o mesmo salário que um picareta. E isso é extremamente desestimulante. Por isso muitas pessoas nem se esforçam muito, né? É isso, é desestimulante, é injusto. Então eu acredito que deveria, e isso eu faço aqui no nosso gabinete. A pessoa entra com salário e a gente consegue ir aumentando o salário dela. Eu faço essa política de recursos humanos aqui exatamente para manter o meu pessoal estimulado, né? Então eu acho que a gente precisa se modernizar, gente, e nunca houve, né, mandatos com essa defesa. Nunca houve. Por isso é inédito, por isso chama tanta atenção e por isso é desafiador. E eu não esperava chegar aqui e encontrar essa firmeza da deputada, porque a gente está acostumado com isso. Geralmente o parlamentar é mais ameno, né, fala de mais amenidades, mas a deputada é firme na palavra dela. Deputada, eu sei que a senhora tem muita coisa para falar. A cientista política não ia parar de falar aqui durante um bom tempo, mas vamos trazer aqui para o projeto que a gente está fazendo. Me conte uma história marcante da sua vida. Tem algo assim que ficou firme? Olha, eu posso falar de 2 coisas? Pode falar. Que eu acho que vai acrescentar. Uma história extremamente marcante, e eu falo sobre essa história no meu livro. Foi um dia que eu saí para panfletar, e a minha campanha foi uma campanha, né, de panfletar na rua. E muitas vezes eu saía sozinha. Saía sozinha à noite. Então, eu tava com o objetivo de ganhar, e era aquilo. Não queria saber se era perigoso, Não, eu tinha que panfletar, eu ia panfletar. Se tivesse alguém, beleza. Se não tivesse, tudo bem, vamos junto, vamos sozinha. E aí, um belo dia, eu estava panfletando sozinha, em alguns bares ali da Asa Sul. E aí eu comecei e tal, de repente o meu pai chegou. Meu pai foi um grande apoiador meu, né? E aí a gente começou a caminhar junto, mas eu já tinha panfletado um bom tempo sozinha. E aí eu cheguei numa mesa que tinha ali 6 homens que estavam no bar. Eu cheguei sozinha, meu pai estava em outra mesa. E aí eu fui
entreguei meu panfleto, me apresentei como candidata e uma dessas pessoas, um desses homens, estava extremamente, já tinha bebido bastante, ele começou a me interpelar de uma forma muito agressiva, gritando, só que eu não abaixo a cabeça, né? Frágil, mulher sozinha ali no meio da Não mesa, abaixa a cabeça, então ele começou a falar comigo e eu respondi à altura, né? E chegou um dado momento que ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Você realmente é muito boa. Eu quero te pedir desculpa pela minha grosseria. Uau, eu tava imaginando um final pior. Calma! Que isso? E aí ele falou assim, eu quero te pedir desculpa. Será que você pode me dar um abraço? E aí nisso, eu fiquei naquela situação ali, sem saber o que fazer exatamente, mas a gente julga as pessoas pelo que nós somos, né? Então, eu não vi problema naquilo. E aí eu fui dar um abraço nele. E na hora que eu fui dar o abraço, eu dei o abraço e tentei começar a sair do abraço, mas ele não me soltava. Ele não me soltava. Aí nisso o meu pai já viu o que estava acontecendo, saiu da mesa que estava e eu tentando, e aí ele tentou começar a me beijar. E nisso meu pai, que já é um senhor já, não sei de onde que ele tirou essa força, ele deu um empurrão no cara, assim. O cara ficou super assustado, mas aquela cara assim que ele não imaginava que né, fosse ter uma situação como aquela. E o bar inteiro parou, todo mundo ficou olhando assim, e aí nisso passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Falei assim, nossa, se começar uma briga aqui agora, vai chegar a polícia, vai sair no jornal, e aí meu nome vai sair no jornal com briga de polícia. Eu já comecei a pensar tudo, e na hora eu me senti também extremamente agredida por aquele momento, né? E ao mesmo tempo eu fiquei com vontade de chorar, mas eu não podia chorar. Porque se eu chorasse, eu ia corroborar o que ele queria mostrar, que era a minha fragilidade. Eu era uma mulher frágil. Então foi um momento que eu tive que ter muito raciocínio ali ao mesmo tempo, segurar muita emoção. E aí a mesa também que ele estava presente começou a brigar com ele, que tentou me agarrar. Mas eu segurei, eu falei assim, ó, vamos fingir que nada aconteceu, vamos passar pra frente, tá aqui meu panfleto, eu quero que vocês me sigam, vocês querem que vocês votem em mim, e seguir. E seguir, eu não sei nem descrever o que eu tava sentindo na hora, assim, era um misto de raiva, Um pouco de medo também. de revolta, de nojo, um sentimento de injustiçamento, assim. E eu comecei a pensar 1 milhão de coisas. Eu falei, nossa, gente, se fosse um homem, não teria vivido isso que eu acabei de viver. Então não é à toa que a gente tem pouca mulher na política. E eu comecei a pensar num monte de coisa. E aquele negócio na minha cabeça. Só que eu saí e eu sabia que estava todo mundo olhando pra mim. Então estava todo mundo observando a reação que eu ia ter. Então eu tive que segurar ali. Passei na frente de um posto de gasolina. Panfletei pra todo mundo que tava lá. Eu já tô aqui, agora eu vou panfletar também. Passei, meu pai, minha filha, vamos embora. Eu falei, não, eu vou terminar meu itinerário. Passei no posto, panfletei. E aí quando eu cheguei na minha casa, que na realidade eu fui pra casa do meu pai naquele dia, que a gente já tava perto, meu pai tava extremamente chateado, revoltado, mas eu falei, pai, tá tudo certo. É isso mesmo, tá tudo bem. Por quê? Se eu deixasse meu pai sentir tudo que eu tava sentindo, eu sei que ia acontecer uma reunião de família para pedir a minha desistência da campanha. Imagino. Então, eu não podia ter a minha família contra a minha campanha. Então, naquele momento, eu entrei na casa da minha mãe e falei, mãe, vou subir, vou tomar um banho. Beleza? Beleza. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro e ali eu chorei muito. Muito forte, muito forte. Porque eu não podia mostrar pra ninguém. Eu não podia mostrar nem pra minha família o que eu tava sentindo. Porque qual pai, qual mãe que quer ver o filho numa situação como essa e não tentaria tirar o filho de uma situação como essa? Então foi um momento que eu acho que, sei lá, eu amadureci uns 10 anos. Um episódio me fez amadurecer 10 anos. Olha, sabe o que isso me remete? Que quando a gente está passando por alguma dificuldade, alguém joga uma pedra e depois joga outra, a gente vai juntando aquelas pedras para construir o castelo da vitória. E eu acho que o que você sentiu naquele momento foi isso. Você viu que aquilo lá, ao invés daquele cara te tirar do negócio, ele te colocou no negócio. Ele te deu forças para que você continuasse. Tanto que você saiu ali, já foi panfletar,
Já foi trabalhar, já foi buscar o seu voto novamente. Puxa vida, E que aqui... história, olha, é emocionante, eu fiquei arrepiada aqui. Olha, uau! E aqui na Câmara eu já vivi várias situações que eu tive que ficar firme, querendo morrer por dentro, né? Querendo, caramba, sair correndo. Você enfrentar um plenário lotado e dar um voto contrário ao que o plenário espera, e você ser xingado e as pessoas te ameaçarem, a vontade que você tem é de sair correndo, mas não. É ficar, enfrentar, é defender o ponto de vista, é passar segurança. E muitas vezes é mostrar algo que no fundo você não está muito sentindo, né? Então eu acho que a política é muito disso também, quando você acredita. Eu estou querendo te fazer uma pergunta, mas estou com medo de misturar as coisas, até porque a nossa entrevista não é para falar essencialmente de política. Mas o pensamento da senhora me parece que vai muito de encontro ao pensamento do presidente da República. Ele também age muitas vezes como a senhora está agindo, como demonstrou agir. Mas me parece que o Partido Novo não caminha com o presidente. Só pode fazer um paralelo para mim aí, como cientista político? Uhum. Nós do Novo, nós somos completamente independentes. Independentes. Somos independentes. Quando a gente analisa o projeto para decidir o voto, né? Tanto que o Partido Novo vota muito com o presidente Bolsonaro. Na realidade é o partido que mais vota, né, nas pautas do presidente, é o que mais vota. Agora, nós temos a nossa linha de pensamento, como eu disse, do fortalecimento das liberdades e garantias individuais, da redução da intervenção do Estado. Nós temos uma proposta de longo prazo para o Brasil, né? E temos o nosso espelho lá em Minas Gerais, o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, é do Partido Novo e está fazendo um belíssimo trabalho, que inclusive está com quase 70% de aprovação da população, né? Sobre essa questão do presidente Bolsonaro expor seus pensamentos, eu admiro muito isso, entende? Porque eu sinto que hoje tem uma pressão muito grande, certas coisas você não pode falar. A gente tem que poder falar tudo, gente. E ele fala mesmo, né? Assim como a senhora também fala. Nós temos que poder falar tudo, porque se a gente começa a restringir os assuntos que podem ou não ser ditos, sabe o que a gente está colocando? A gente está colocando uma mordaça na população, porque é o povo que pensa. E os políticos é que precisam falar pelo povo. O parlamentar, que é o meu caso, a palavra vem de parlare em italiano. Então a principal função de um parlamentar é falar. É por isso que nós temos a imunidade material, por exemplo. Porque se eu não tiver condições de falar o que está sendo pensado lá na Ceilândia, como é que eu vou trazer isso para dentro do Estado e transformar em lei? Então é necessário ter liberdade de falar. Então, assim, claro que às vezes, óbvio, o presidente Bolsonaro exagera, mas eu acho que ele está falando pelo povo também. E ele foi eleito para isso. É verdade. Então a gente precisa entender de uma vez por todas, a gente vive numa democracia, as pessoas pensam diferente e nós temos que respeitar essas diferenças de pensamento. Eu não via essa pressão sobre as falas do presidente Lula. Eu não via. Hoje, qualquer coisa que o presidente diga, o presidente Bolsonaro, ele é um verdadeiro escândalo. Então é interessante porque eu vejo que há certos momentos que você defende a liberdade, mas desde que seja para uma determinada forma de pensar. Deputado, e a segunda história marcante? Essa primeira já foi para arrepiar, então a segunda, vamos lá. Nossa, agora é uma história do coração. Quando a vida política, quando vivida de uma forma muito intensa, ela traz repercussões muito fortes para a vida pessoal. Então, quando eu fui eleita, eu era casada, né? E ao longo do primeiro ano do meu mandato, é tanto trabalho, é tanta coisa que você precisa aprender ao mesmo tempo, exige tanto tempo, exige tanta energia, que eu infelizmente acabei vivendo um divórcio, né? E foi um divórcio muito difícil. Foi um momento assim, de profundo sentimento. Eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já vivi na vida, né? Mas ao longo do ano passado, e fazendo muita terapia, entendendo tudo que aconteceu, eu cheguei à conclusão de que pra mim foi a pior coisa, mas ao mesmo tempo acabou sendo a melhor também. Porque hoje eu consigo me dedicar de uma forma muito intensa
para o trabalho, né? E a política, ela é feita nos cafés, nos almoços, nos jantares, nos finais de semana. Exige muito. E no meu caso, eu não tinha muita liberdade para viver essa política. E agora eu vivo. Agora eu posso fazer isso. E a filhota, foi embora ou tá aí? Não, continua comigo. A gente mora junto, ela tá ali acompanhando sempre. Mas não tem, né, aquela cobrança, né, como existia antes. Então, eu que luto muito por essa participação maior da mulher na política, mas luto por uma participação real. Eu sou contra a cota para as mulheres. Eu acho que nós temos que ter mulher mesmo, lutando e brigando pelo seu espaço. Eu vivi isso, eu senti isso na pele e hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais livre para poder fazer a política que é necessária ser feita. Olha, é muita coragem da deputada de vir aqui expor sua vida pessoal para as câmeras, né, para o mundo inteiro, porque a internet atinge o mundo inteiro, e a senhora expor isso daí. É claro que a gente, enquanto cristão, eu sou pastor, e enquanto cristão a gente jamais vai sugerir que haja um divórcio ou uma separação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que eu sempre digo para quando eu estou fazendo alguma pregação, alguma orientação de casais. Deus não lhe tira nada para que não seja para lhe dar algo melhor. Eu tenho certeza disso. Por mais doloroso que possa ser, porque eu imagino a dor que foi a separação. Mas Deus sempre tem algo melhor. Eu tenho plena convicção em Deus e na realidade esse mandato é uma missão muito grande. Por isso que muitas pessoas me perguntam, né, que já começa, e aí, Júlia, você vai para qual cargo ano que vem? De verdade, depende do que vier no meu coração. Pode ser que venha, inclusive, de não ser candidata. Certo? Pode ser que eu tenha já dado a minha contribuição e minha melhor atuação não seja sendo candidata, não seja continuando na política. Não sei. Porque, de fato, não é um projeto para a Júlia, é um projeto para uma bandeira, é um projeto que eu estou aqui para lutar pela liberdade mesmo. E eu acho que a gente, para mim, nesse momento de pandemia, ficou muito claro que o brasileiro não valoriza a sua liberdade. O brasileiro está muito disposto a abrir mão da liberdade de falar, da liberdade de ir e vir, da liberdade de trabalhar, da liberdade de decidir sobre a própria vida. Eu vi que as pessoas aceitam muito facilmente a retirada das suas liberdades. E isso é grave. E tanto que a segregação que houve, esses lockdowns, essas coisas, o povo ficou calado, né? Eu não sei se porque há uma grande parcela da população brasileira que fazem parte desse estado inchado e que se acomodaram, só para completar, e se acomodaram nas suas casas. Olha aí, os professores até hoje não voltaram. Que categoria forte é essa, hein? Olha, se eu fosse professor, eu estava defendendo a vacina para os professores para voltar às salas de aula. Então, uma coisa assim, muito singela, né? Que realmente o povo parece que se acomodou nos seus lugares. Eu acho que o povo brasileiro, ele tem essa característica de ser um povo passivo. Inclusive, a história de formação política brasileira, ela é toda nesse sentido. Sempre as transições foram negociadas, foram acordadas, e o povo não tem essa cultura mesmo de lutar pelo que é seu, certo? Eu vejo que a esquerda sempre conseguiu se organizar, mas a centro-direita sempre foi muito inerte, muito passiva. E o preço está aí. O preço é pago hoje, né? A gente vive coisas absurdas que você fala, gente, isso aqui não é possível que está acontecendo. Acontece porque as pessoas foram omissas. A ideia de que se colocou na cabeça do povo de que política não se discute, ela foi brilhante. O povo se afastou da política. O povo tem uma ideia de política como crime. E não! Política é uma arte de conviver em sociedade, é a arte de compatibilizar interesses, é a arte de organizar o orçamento público. Então, as pessoas boas, elas passaram muito tempo longe da política, não acreditando. Então, o preço está aí. E eu vejo que está na hora, e eu falo muito isso. Por que eu acho que as pessoas aceitaram o lockdown? Primeiro que existe essa cultura de passividade no brasileiro. O americano não é assim, tão passivo. O japonês não é, o alemão não é, mas o brasileiro é muito passivo. Soma-se isso uma orquestração na grande mídia também
de colocar uma espécie de cala-boca, né? No auge aqui do segundo lockdown no DF, foi feio defender o direito de trabalhar. Era feio. Por isso que eu fui a única, né? Até o dia que foi todo mundo para frente da casa do governador, né? Então, eu acho que a gente paga assim, o preço de muitos anos de uma proposta de comportamento, assim, onde o Estado é soberano e tem que decidir tudo, e tem que mandar em tudo, e você, cidadão, apenas pague as contas. Gente, olha, eu estou impressionado com as posições da parlamentar, deputada Júlia Lucy. Estou muito feliz de estar ouvindo isso também, tá? O motivo de nós estarmos aqui conversando com a deputada, você já sabe, é o documentário que nós estamos fazendo para homenagear a nossa capital, que completou 60 anos. E esse documentário, a senhora já demos uma folheada, que a senhora já viu um pouquinho, e eu quero dar a oportunidade agora para a senhora de ali olhar para a câmera e falar uma mensagem para o povo de Brasília, para o povo brasileiro. Completar esse raciocínio lógico que a senhora fez até agora. Fique à vontade. Uma mensagem especial para o povo de Brasília. Eu acho que o resto do Brasil tem uma impressão muito errada do que nós somos. Acreditam que a gente está aqui para pegar dinheiro do resto do país, que aqui só tem ladrão. E eu acho que Brasília tem total condição de ser um exemplo para o resto do país. Um exemplo em todas as áreas. Um exemplo de cidadania, um exemplo na educação, um exemplo na saúde, um exemplo de comportamento. E é isso o que mais me motiva a estar aqui na Câmara Legislativa. É estar ao lado de pessoas que já vivem essa perspectiva, mas a gente precisa mostrar isso para o resto do Brasil. Para o povo brasileiro, mais uma vez, a gente não pode ser inerte. A gente nasceu nesse país, é um país maravilhoso, é um país incrível, com grande potencial. E é um país nosso, a gente precisa lutar por ele. Então, gente, quebrar muro nunca vai ser fácil. Sempre que você tentar quebrar um muro, além da ferramenta ser difícil de carregar, você começa a bater e vai vir estilhaço de pedra contra você. Normal. Então a gente não pode parar diante das resistências. Temos que insistir, mas aos poucos começa a aparecer uma luz do outro lado do túnel. Essa luz é a luz da liberdade, é a luz da autonomia, é a luz do respeito que nós temos que ter por nós e não aceitarmos mais tanta imposição por parte do Estado. Não podemos aceitarmos mais continuar pagando tanto imposto para ter um retorno tão baixo. E quero lembrar, o preço da corrupção é a morte. Nós não podemos ser coniventes com quem é ladrão. Ladrão tem que estar fora da política. Tá dado o recado, firme, forte e claro. Entenda quem quiser entender. Deputada, eu quero lhe agradecer muito e agora quero fazer uma homenagem à senhora por ter aqui dispensado o seu tempo para fazer parte desse documentário, que é um diploma de honra ao mérito, por ter participado desse material. Eu sei que a entrevista correu muito bem, a senhora foi muito clara, mas eu sei que tanto que é difícil conseguir agenda com a senhora para fazer essa entrevista. Então esse é o diploma de honra ao mérito, que a editora Voz de Brasília, Instituto Brasil Dias, confere o presente diploma de honra ao mérito à deputada Júlia Lucy pela sua entrevista para o documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado. Brasília DF, 10 de maio de 2021, que era a doutora Dejanete já assinou do Instituto e eu assinei como presidente do comitê organizador. Passar as suas mãos. Aqui. Queria que a senhora mostrar para a câmera também lá, para deixar registrado para a eternidade. E assim nós vamos agradecendo a você que assistiu essa entrevista, compartilha aí nos seus canais, nos seus grupos. Vamos fazer essa entrevista chegar a todos que precisam ouvir essa mensagem firme da deputada Júlia Lucy. E fiquem todos com Deus e até a próxima.